E aí, pessoal, beleza? Vamos lá? Vamos continuar aqui com o CorelDRAW, novas ferramentas. Então agora, nesse vídeo, a gente vai ver esse grupo de ferramentas que tem aqui, certo? Por padrão, aparece aqui a sombra. Deixa eu abrir aqui para vocês. Por padrão, aqui aparece a ferramenta sombra. E você, quando clica e segura, você tem esse grupo aqui, sombra, contorno, misturar, distorção, envelope, extrusão, bloquear a sombra. Então vamos ver esses daqui até a extrusão. A extrusão, na verdade, eu vou deixar para um momento mais específico para ela, porque ela tem uns detalhes que tem então um pouco mais de tempo. Então a gente vai ver esses primeiros 5 ícones aqui, primeiras 5 ferramentas, né? Então vamos lá, vamos começar pela sombra. Eu já falei sobre a sombra em outros momentos. Então nós temos, eu vou colocar aqui uma figura simples, né? Uma elipse. Eu vou preencher aqui com uma cor qualquer. Vou tirar aqui o contorno. Escolher uma cor, uma outra cor, uma cor mais alegre, né? Tá muito estranho isso aqui. Tá pronto, vou botar isso aqui. Tem que sair da frente primeiro, né? Senão lá vai a gente falar um monte aqui e eu esconder o conteúdo para vocês. Aí, pronto. Fiz o círculo. E aí eu escolhi a ferramenta sombra. Então, se eu puxar a sombra pelo meio do objeto, ela vai ser uma sombra que ela vai ser... Puxei pelo meio, não sei por que ela foi por aí. Puxei do meio. De novo. Estou com a ferramenta sombra aqui, eu vou clicar pelo meio e vou puxar. Ó. Aí ela dá um aspecto de que o objeto está um pouquinho afastado da parede. Ele está pendurado na parede, tá? Mas está um pouco afastado. Ou que está fixo na parede e tem uma certa profundidade, né? Tem uma espessura. E aí você direciona... Ah, eu apertei no lugar errado. Você usa esse quadradinho preto aqui para direcionar a sombra. Quando você mexe nesse direcionamento, você está mexendo nos dados, né, nos números lá em cima, de deslocamento, tanto na vertical como na horizontal. Ó. Então, eu coloquei para o lado direito, ficou positivo o deslocamento horizontal. E o deslocamento vertical está negativo. Se eu botar para... De novo, clica no quadradinho. Se eu clicar para cima e arrastar para cima, então, e para a direita, todos os números ficaram positivos, né? Então, e aí você pode usar ali para poder definir uma posição exata da sombra. Aqui pode ser 6 e menos 8. Né? Então você pode, não sei em que momento que isso pode ser interessante fazer, mas tudo bem. Já vou mostrar, se quiser eliminar sombra, já tem um botão aqui, eliminar sombra. Nessa versão do Corel, eles colocaram um botão com o termo eliminar sombra. Anteriormente era só um botão com um X, se não me engano, um X vermelho, uma coisa assim. Que aí você... Algumas pessoas não sabiam para aquele botão servia, para que aquele botão servia. Certo? Então nós temos aqui a sombra que ela é projetada a partir do centro do objeto. Então aqui nós temos esse retângulozinho, vou ampliar para mostrar para vocês. Esse retângulo aqui, se você mexe nele, você está alterando a intensidade da sombra. Quando você coloca mais para fora do objeto, ela fica mais escura. Quando você coloca mais para dentro, ela fica uma sombra mais clarinha. Reparem que está bem claro, bem clarinho mesmo. Aqui já vai ganhando um pouco mais de intensidade. Certo? Aqui nós temos essas numerações aqui, que esse é da opacidade, que faz a mesma função desse retângulo que a gente viu aqui.
E o enevoamento, se você coloca valores maiores, vou colocar aqui 30, a sombra ela fica mais esfumaçada, né? Agora se você coloca 10, por exemplo, ela fica mais marcada. Então você escolhe aqui se vai ser uma sombra mais dura ou uma sombra mais suave, certo? E aí também você tem a opção de escolher a cor da sombra. Eu particularmente uso só com sombra preta, mas você pode escolher uma sombra com uma outra cor, né? Vai que a sombra está sendo projetada numa superfície colorida ou então você não quer que seja uma sombra, quer que seja um LED por trás, né? Então vou tipo assim colocar aqui um fundo mais escuro, deixa eu colocar alinhar a página para poder colocar um fundo alinhado aqui. Eu vou colocar um fundo preto, vou mandar para trás no Shift Page Down, aí a sombra já não aparece. Eu cliquei na sombra, sei que a sombra está aqui, e aí eu vou e escolho, por exemplo, um LED verde. E ele não apareceu, apareceu bem suave, deixa eu aumentar a intensidade, também não. Nesse caso aqui, eu tenho multiplicar, eu vou colocar normal, tá? Aqui, ó. Ele, por padrão, ele vem multiplicar. Então, ele não apareceu, e nesse caso, você precisa trocar para aqui para normal. Aí ele apareceu. Vou aumentar o enevoamento, vou puxar para cá, e aí ele fica como se fosse um LED, antigamente a gente chamava de neon, mas agora é LED, né? Você pode colocar branco também, se quiser, que ele faz um esfumaçado branco. E aí você tem essas opções de também controlar a cor da sombra, tá? Através dessa paleta de cores que tem, que ela é específica para a sombra. Ela é diferente da paleta de cores da direita, tá? Não é a mesma coisa. E aí nós temos aqui algumas predefinições, tá? Que você pode escolher a partir daqui, né? Então você não precisa estar testando, você já tem aqui esses padrões que a Corel oferece, certo? Então posso escolher aqui plano inferior direito, que é o que está, plano inferior esquerdo. Aí ele mostrou aqui a pré-definição que é preto, então você vem e muda. Se não aparecer a cor branco, está multiplicar, né? Então você vem, clica normal, aí ela aparece. Aí você modifica o enevoado, aí você modifica a intensidade, certo? Quer alterar a posição também, aí você pode alterar aqui. Ou então você clica 2 vezes na sombra para aparecer essa ferramenta aqui para você mexer. E aí nós temos também aqui a direção do enevoamento, que ele pode ser a desfocagem gaussiana. Você clica, ela ficou um pouco mais intensa. Ou pode ser interna, que aí você tem ela bem discreta aqui, é um tipo de sombra mais fraca. Tá? Aí você tem aqui a opção de central, que ela é um pouco diferente da interna, mas ela interna e central parece ser muito parecida, mas na verdade se você comparar com a externa, por exemplo, a externa ela mostra a sombra para todos os lados, é uma sombra um pouco mais com mais luzes de vários cantos. A média ela já é mais comportada aqui, né? E aí você tem a central, que ela é um pouquinho mais encorpada do que a média nesse caso. Então você vai testando os tipos de sombra que você quer. E aí também você tem aqui a opção de linear, né? de que formato dela, deve ser quadrada. Aí a quadrada, por exemplo, ela toma um pouco mais a forma do objeto. Nesse caso, quadrado inverso, que não mudou quase nada, e as planas. A plana aqui, ela já para mim isso não nem é sombra, isso é uma mancha. Então eu quase nem uso. Eu costumo usar a quadrada. Tá? Então aqui a questão da sombra é você ir experimentando qual é a melhor sombra para a sua proposta, né? para o seu layout. Eu vou tirar o fundo escuro, vou selecionar a sombra, porque a minha sombra ela é preta. Que aí eu acho mais interessante trabalhar com esse tipo de coisa, né? Com sombra sendo sombra mesmo. Né?
Mas quem quiser fazer, eu já usei várias vezes o efeito de LED por trás, nos objetos. E aí você tem aqui também, que mais? Ah, tá, a Corel ofereceu essa opção de ferramenta de sombra interna. Antigamente você tinha que, para fazer uma sombra interna, você tinha que recorrer a alguns artifícios de Power Clip, né? Lembra que eu mostrei para vocês a ferramenta Power Clip? E aí a gente recorria para fazer uma sombra interna. Aqui não, ela já oferece essa opção, né, que você pode fazer aqui como se fosse um vazado numa determinada superfície. E aí você controla a sombra como se estivesse controlando ela, como se ela fosse externa, né? Você vai atribuindo aqui as propriedades dela, mexendo na posição, e aí você pode causar efeitos aqui tanto de profundidade como de alto relevo. Isso depende muito do conjunto de efeitos que você vai proporcionar aqui, entendeu? A ferramenta sombra hoje em dia é um recurso bem interessante, você pode explorar bastante, né? Eu gosto dessa ferramenta, eu costumo usar bem ela. Ela tem, para mim, ela tem aplicações bem úteis em projetos gráficos. E tenho também aqui, por exemplo, tô com a ferramenta sombra. Aqui eu não consigo selecionar a sombra porque ela está interna, então, mas aí então eu tenho que clicar na ferramenta e ela vai habilitar, né? Então, no caso de interna. Externa fica mais fácil porque aí eu clico na sombra. Então eu posso colocar aqui uma outra sombra. Aqui ela estava interna, porque já a última vez que eu escolhi foi interna, mas eu quero ela externa. Né? Eu quero fazer esse efeito aqui de vazado, mas vazado com alguma coisa aqui no centro. Deixa eu centralizar esses dois objetos que já não estão. Agora estão. Quase nada. Certo? Então eu vejo uma ferramenta com bastante potencial para trabalhar com design. Melhorou muito essa ferramenta ao longo do tempo. Ok? Então, tá, eu esqueci de falar. Por exemplo, se eu tenho aqui um outro objeto, vou colocar aqui amarelo, tirar o contorno, e eu quero pegar essa mesma sombra, eu vou em objeto, copiar efeito, e aí tem Shadow de, e aí você clica na sombra do objeto que você quer copiar. Tá? Eu não sei se isso também serve para interno, vou tentar agora. Vou copiar o efeito do Shadow, aí também serviu para interno. Eu fiz aqui uma coisa que eu não expliquei, né? Se eu quiser duplicar o objeto com a sombra, eu clico e arrasto na sombra, aí eu clico no botão direito. Se eu quiser duplicar o objeto sem a sombra, eu clico no objeto, arrasto e duplico, aí não vem a sombra. Tá? Então, só para vocês pegarem essa dica. Então, se quiser copiar a sombra, você utiliza o objeto, copiar efeito, e aí o objeto de origem tem que estar selecionado, senão não habilita, ok? Nós vimos então que a sombra, né, nós usamos aqui a sombra, que ela é projetada a partir do centro do objeto, mas também nós temos a sombra que ela é projetada a partir dos lados do objeto, né? Então essa própria sombra aqui que eu fiz, ela pode ser transformada em sombra a partir da base. Eu posso pegar aqui, por exemplo, esse eixo central, trazer para baixo, e aí nós temos uma sombra projetada a partir da base do objeto, né? Então aqui, por exemplo, ela tá como se a iluminação tivesse atrás e projetasse a sombra para cá, né? Para a direção do observador. Mas se eu jogar para lá, a sombra agora vai ser projetada para trás. Peguei aqui o quadradinho preto e reposicionei. Então eu posso reposicionar para um lado, reposicionar para o outro, né? E aí eu posso escolher em que ângulo que fica essa sombra.
tá? E aí quando você faz isso, deixa eu colocar aqui no lado também, ó, a sombra pode ser projetada de um lado, ó, na outra lateral, em cima, entendeu? Então você pode escolher. Então normalmente sombra ela é projetada por um objeto que está numa base, né, ou numa parede. A parede, por exemplo, é a situação que estava antes, que a sombra a partir do centro. Então nós temos aqui uma situação mais de realidade, né? Então aqui eu uso essa abinha aqui para poder fazer a intensidade da sombra, né? Aqui, de um lado para o outro, ó, ok? E aí nós temos lá em cima, com essa categoria de sombra projetada a partir da base, ou de um dos lados, você tem aqui essas três opções, que é o ângulo, a outra opção ela é alongamento da sombra, e aqui tem o esmaecimento da sombra. Tá? Eu mexendo, por exemplo, aqui no ângulo, aqui está 24. Então, se eu boto 104, ele rotaciona, ó, menos 106 ele vem para frente, aí ela vai me rotacionando aqui, né? Eu mexo no ângulo, que é exatamente puxar esse quadradinho aqui para algum dos lados. Já o alongamento, se eu aumentar, a sombra vai e estica à medida que eu vou escolhendo aqui. Estica ou reduz, né? À medida que eu vou aumentando e diminuindo o número, você tem aqui um alongamento que na verdade é puxar para trás e para frente esse, esse quadradinho aqui. Já o esmaecimento, aqui está zero, então a sombra fica toda ela praticamente na mesma tonalidade, só esfumaçando nas extremidades. Agora, se eu aumento um pouquinho, repare que ela começa a ficar um pouco mais clara. Ó, viram que ela vai ficando mais clara na extremidade da sombra. Quando chega no 100%, ela fica bem, ela some praticamente totalmente, né, no final, ok? Então, o esmaecimento serve para isso, tá? E aí continua aqui, aumenta a intensidade, ó, do lado aqui, a opacidade da sombra, você aumenta, deixando ela mais escura. Obviamente, quando está no esmaecimento 100%, fica mais escuro perto do objeto. E aí você também coloca a sombra com elevamento mais baixo, você consegue uma sombra mais marcada, tá? Aí você tem ali uma luz, como se fosse uma luz mais intensa, mais dura, ok? E aí tem também aqui o interno, tem o externo, que aí até aparece aqui embaixo um pouquinho no externo. Você tem a direção central, né? Aí você vai vendo que tipo de sombra que é mais interessante para o teu layout. Tá? Então você pode trabalhar aqui com com as sombras tentando apresentar uma proposta, tipo até uma sombra mais real possível, ou um esfumaçado da maneira que você achar mais interessante. Ok? Então aí nós temos essa última categoria de sombra, que é uma sombra projetada a partir de uma determinada parte do objeto. Tá? Tá, aí então agora a gente vai partir para outra ferramenta. Deixa eu salvar aqui, só para a gente não perder. Para não perder pelo menos isso que já foi feito. Né? Então nós temos agora como próximo o contorno. Tá? Então a ferramenta contorno eu mostrei na última, no vídeo anterior. Só um minutinho, deixa eu passar essas motos. A ferramenta contorno no vídeo sobre texto, eu mostrei alguma coisa, vou falar aqui de novo, só para não deixar, para não passar batido, né? Então, eu vou reforçar algumas questões a respeito das limitações da ferramenta contorno. Então, eu vou selecionar ela aqui. Por exemplo, eu tenho esse objeto selecionado, eu vou clicar, aí ele apareceu o contorno, mesmo estando
com a sombra, né? Então eu vou escolher uma outra cor de contorno. Eu vou escolher... Na verdade eu vou colocar, deixar ela branca. Então eu vou deixar o contorno branco e o objeto eu vou colocar na cor do fundo, aqui. Então nós temos o contorno e o objeto. Só que a sombra, ela tá no objeto, não no contorno. Ok? Eu vou apagar, vou eliminar essa sombra. Vou selecionar o contorno. Que aí, consequentemente, eu seleciono o objeto junto. E aí eu vou em objeto e copiar. Ó, a minha intenção era copiar a sombra do retângulo amarelo. Só que eu não consigo fazer uma sombra no contorno. Tá? Eu até consegui fazer essa sombra no outro vídeo com outra turma. Só que ela é bem bugada. Deixa eu tentar de novo aqui. Eu não consigo fazer. Eu consegui uma vez fazer a sombra com a letra, mas não rola. Então eu prefiro, nesse caso, definir meu contorno. Então definir esse contorno. Aí vem em objeto e aí eu separo. Daí nós temos o contorno separado do objeto. Aí sim eu venho aqui, objeto, aí copiar a shadow daqui, ok? Então aí eu tenho condições de copiar. Porque agora eu tenho dois círculos, um círculo que é o objeto principal e o círculo que originou o contorno, tá? Então, contorno com sombra só funciona se você separar o contorno do objeto. Quer dizer, eu consegui lá uma vez, só que foi bem difícil de conseguir fazer e estava bem bugado mesmo, certo? Então, o ferramenta contorno tem essa limitação. Vou fazer mais aqui, vou usar esse círculo para trabalhar mais os contornos, né? Então, eu vou ativar aqui. Então, eu tenho aqui o contorno externo, vou mudar de cor para vocês verem melhor. Vou botar aqui azul. Não é para ficar bonito não, é só para vocês entenderem. E aí o que eu tenho? Eu tenho a opção externa, que eu já usei. Eu tenho a opção interno, que aí o contorno vai para dentro. E aí o conteúdo ficou azul, o miolo ficou azul. E ele tem esse aqui que é para o centro, que aí ele vai fazendo uma projeção de vários contornos para o centro. Ok? E aí aqui você regula a intensidade da quantidade de contornos que vão ser produzidos, né? Ó, através, deixa eu aproximar, desse retângulozinho, dessa barrinha aqui, né? Ó, você vai e faz essa projeção. Quanto mais perto do centro, mais suave é essa transição entre a cor original e a cor do objeto. A cor do contorno é a cor do objeto. Tá? E aí eu tenho... Então eu vou usar o contorno normal. Aqui vocês viram que ficou em 7, então nós temos 7 intervalos. A princípio eu criei com 1, mas você pode colocar aqui quantos objetos você quiser. E aí você tem essa transição suave de um para o outro. Tá? Da cor do objeto para a cor do contorno. E aí você vem aqui e pode arredondar cantos, se tiver cantos quadrados, deixar o canto quadrado mesmo, ou você pode chanfrar. E aqui você tem como você faz essa transição das cores. Então, cores lineares no sentido já tá, é padrão. Aí você tem a cor, que eles chamam de cor de contorno no sentido horário. E aí aqui foi essa que eu escolhi. E tem a cor de contorno no sentido anti-horário. Tá? Aí ó, o original é esse, que é do verde para o azul. E tem essas outras opções aqui de cor. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Agora sem mexer na lupa, e aí vocês podem ver melhor as opções aqui, né? Então eu vou botar aqui um de novo. Tá? O que mais que tem aqui? Aceleração de cor. Então funciona só com várias cores. Na aceleração de cor,
você tem aqui, por exemplo, esse cadeado que vai fazer você trabalhar junto objeto e cor. Então, se eu puxar para a esquerda, ele vai fazer essa transição ficar mais brusca, a transição da cor. Se eu puxar ele para a direita, ele vai deixar essa transição mais verde do que azul. E brusca, no final ela fica brusca, né? Aqui para um lado ela é mais azul do que verde, e para o outro lado ela é mais verde do que azul. Isso, o cadeado está ativado. Agora, se eu desativar o cadeado e puxar só a parte do objeto, reparem que agora eu tenho uma transição no finalzinho um pouco mais suave. E aqui, puxando para o outro lado, né, você tem uma suavidade um pouco maior na transição no final. Ok? Se eu aumentar aqui a quantidade de intervalos, aí você vai ver que a transição vai começando a ficar cada vez mais suave. Aqui também eu diminui a espessura, tá? Eu esqueci de falar, mas essa aqui você diminui essa espessura do contorno. Continuando, então eu vou voltar agora o objeto para o 0 e vou mexer agora na cor. Então, mexendo aqui na cor, reparem que tem mais azul para um lado e mais verde para o outro. Aí você vai organizando da maneira que você bem achar melhor. O que eu fiz? Pronto. Certo? Então, vamos ver agora o que mais que tem para essa ferramenta de contorno. Já vimos aqui os cantos, já vimos a transição. O contorno, se eu inserir um contorno branco no objeto, vem aqui, ó, selecionei o objeto, coloquei o contorno branco, ele faz também a transição. Aí aqui, enquanto não tinha contorno no objeto principal, o contorno interno, tá? O contorno não tinha contorno também, se é que vocês me entendem. Agora que eu coloquei o contorno branco no contorno interno, no objeto, o contorno gerado pela ferramenta contorno externo também passou a ter contorno. E aqui ele é preto, porque aqui, ó, aqui em cima, reparem, que por padrão ele é preto, mas eu posso também mudar a cor. Venho aqui e escolho o branco, por exemplo, para acompanhar a cor do contorno, né, do objeto principal, do objeto de origem. Né. Aí se eu venho aqui e tiro o contorno do objeto de origem, aqui, aí o contorno do contorno também é desabilitado. Beleza? Então, nós vimos o contorno do contorno agora. Temos aqui posicionamento e dimensões. Aí algumas pré-definições também, tá? Aí ele chama de entrada de fluxo e saída de fluxo. Essas são duas pré-definições. Se eu clico em entrada de fluxo, ele me gera isso daí, que o contorno vai para dentro do objeto. Se eu coloco saída de fluxo, então é do objeto para fora. O contorno fica externo com 5 intervalos. Aí você pode mudar aqui, mudar o intervalo, diminuir o tamanho, né? E fazer as configurações que você bem entender. Ok. O que mais? Você pode colocar, adicionar predefinições, então você pode fazer a sua e clicar lá na sua predefinição, que aí você depois pode utilizar no resto do teu layout. Já que tu vai fazer vários efeitos parecidos, tu pode criar a tua própria predefinição. Certo? Então, essa ferramenta de contorno, e eu já mostrei também a ferramenta de sombra. Aí as próximas ferramentas ficam para o próximo vídeo, tá? Para não ficar tão longo. Beleza, pessoal? Então vejam logo o próximo vídeo. Falou!